que é mindset? A palavra mindset significa mentalidade. Se nós fôssemos traduzir, mentalidade. Assim, se nós fôssemos traduzir ela do inglês, né, para o português de maneira, né, objetiva, mindset significa mentalidade. Agora, o que significa mentalidade então para nós? O que significa esse estudo? Estudar o mindset nada mais é do que estudar a mentalidade. Então, estudar a mentalidade das pessoas é estudar o conjunto de atitudes que nós temos a partir das emoções que nós temos. Então, isso já era estudado desde lá da década de 80, final da década de 70, princípio da década de 80. E aí, ali já começou a surgir os primeiros comentários sobre essa palavra, mindset. Certo. E agora, em 2017, a professora Carol Dweck, que é uma psicóloga, professora de Harvard, pesquisadora, um pouco mais de 70 anos, ela lançou o livro Mindset, a nova configuração do sucesso, ou a nova psicologia do sucesso. Esse livro fez muito sucesso. E aí, então, esse tema começou a vir mais forte nos textos, nos artigos, na televisão, nos jornais, nas pessoas, junto das pessoas, e principalmente dentro do estudo do comportamento humano, né? Principalmente dentro do estudo do comportamento humano e principalmente dentro do estudo de equipes, liderança, coach, né? Os processos de coaching. E aí então, o que significa, Marcelo, mindset? O conjunto das atitudes que nós temos a partir das emoções que nós temos. Então, a partir das emoções que eu gero, a partir das emoções que eu tenho, a partir dos sentimentos que eu gero dessas emoções, eu tenho então atitudes, eu tenho comportamentos. Esse conjunto de atitudes é que então se classifica como mindset dentro desse contexto. Mas isso ganhou uma amplitude maior no seu estudo há pouco tempo. Há pouco tempo, 2017. Isso era algo muito restrito ao diretor de recursos humanos da empresa, mais ou menos. Na hora de um recrutamento e seleção, alguma coisa assim. Isso. Hoje é um tema mais difundido. Essa professora, Carol Dweck, professora de Harvard, já estuda isso em Harvard praticamente nos últimos 40 anos, aí, nos últimos 50 anos praticamente, né? Ela já vem estudando isso lá em Harvard. Então isso agora, depois com esse livro dela, o que é o livro dela? O livro dela, na verdade, é um compêndio de várias pesquisas que ela fez, em várias áreas. Ela fez pesquisa de mindset com crianças, ela fez pesquisa do mindset com pessoas adultas, com homens, com mulheres, com esportistas, com empresários, com empreendedores, com esportistas de alta performance, com gestores de alta performance, com milionários, trimilionários. Então ela fez pesquisas com várias pessoas diferentes e aí então consolidou essas pesquisas no livro Mindset, chamado Mindset, a nova psicologia do sucesso. E ali então ela vem explicando o que é mindset e os tipos de mindset que nós encontramos, ou seja, os conjuntos de atitudes, né, dentro de um contexto que ela traz no livro. Então. César, bom, essa professora então ela fez um estudo do mindset, né? E ela estudou atleta, empresário, pessoa bem-sucedida, pessoa nem tanto, e com certeza ela conseguiu perceber algumas nuances entre uma pessoa e outra que muda. E eu aposto que quem está assistindo agora ou quem vai assistir depois, um dia na vida já fez ou vai fazer essa pergunta: por que as coisas com o César dá certo, comigo não dá certo? Por que fulano põe a mão, vira ouro, fulano põe a mão, quebra? Exatamente. Tem a ver com mindset uma pergunta dessa? Mindset, tem a ver? Exatamente. Beleza. Tem a ver com mindset. Vamos lá. Então os estudos sobre o mindset nos mostraram que existe 2 mindsets para que a gente possa responder essas perguntas. Por que para algumas pessoas a vida é tão fácil e por que para algumas pessoas a vida é tão difícil? E não é que seja berço de ouro, não. Ela começa do zero e de repente é uma potência. Acontece dentro desse conjunto de atitudes mentais. Então, simples, atitudes mentais. Se a gente pudesse traduzir, como que você pensa o que pensa.
Super Entende? fácil. Como que você Por pensa? que eu penso assim? Exatamente, a gente poder exemplificar estes dois tipos de mindset. Então, existem dois tipos de mindset, o que nós chamamos de mindset fixo e o mindset de crescimento. Certo. Ok? Fixo e crescimento. Fixo e crescimento. Muito simples. O que é o mindset fixo? Então já sabemos que mindset é um conjunto de atitudes, ok? É um conjunto de comportamentos que eu tenho a partir das coisas que acontecem comigo, a partir das situações que vão acontecendo comigo na minha vida. Eu vou tendo emoções, as emoções vão trabalhando comigo, vão acontecendo dentro de mim, os meus sentimentos vão aflorando, eu vou vivendo a minha vida, mas o meu consciente e o meu inconsciente estão ali trabalhando de maneira mecânica, automática, sem eu perceber. Ok? Tá claro isso? Ok. Tá, então, tá claro. Mindset fixo. Mindset fixo são aquelas pessoas que quando acontece um desafio na sua vida, ela em algum momento pensa conscientemente ou inconscientemente assim: eu não consegui porque isso não é realmente para mim mesmo. Ou, isso aconteceu comigo porque não é o meu momento. Aconteceu algum desafio complicado na minha vida, eu não consegui vencer uma determinada etapa. Isso é porque isso vai demorar para mim muito ainda. Ou, não, isso não faz parte da minha vida. Ou, eu deveria ter me esforçado muito antes ainda, porque se eu não tivesse me esforçado. Ou seja, o mindset fixo são praticamente aquelas pessoas que não tratam esse desafio, esse não vencer uma determinada etapa, como um aprendizado. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. E o mindset de crescimento? Pessoas que têm um mindset de crescimento são aquelas que todo desafio que ela tem, todo vencer de uma etapa, alcançada ou não, aquilo para ela é uma experiência de vida. Aquilo para ela é um aprendizado. Aquilo para ela foi só uma informação. Se ela venceu, ok, é uma informação. Se ela não venceu, ok, é uma informação. Ela não traz isso para o seu inconsciente como se fosse um fator sabotador, ok? E de auto-julgamento. Ok? Então, essa é a diferença dos dois. O mindset de crescimento, o mindset fixo e o mindset de crescimento. Mindset fixo, quando não vence uma etapa, para. Mindset de crescimento, quando não vence uma etapa, dá mais um passo para poder chegar lá. Certo. Então nós temos nas pesquisas que a professora Carol Dweck fez, ela tem exemplos, por exemplo, de atletas de alta performance, que não conseguiu vencer um jogo, que não conseguiu, por exemplo, esportes olímpicos individuais, o cara não conseguiu vencer a corrida, abandonou, nunca mais mexeu com aquilo, desistiu. Artistas maravilhosos, artistas fantásticos, que de repente errou uma nota, não conseguiu fazer alguma coisa e parou. Alguns, ela inclusive cita no livro dela, alguns que foram até para o suicídio, né? Alguns artistas famosos e tal, enveredou pelas drogas e etc, etc. Por uma frustração. Por uma frustração, que não conseguiu e acabou com a vida. Então, não significa que todos fazem isso, né? Não é isso. Significa que o mindset fixo, então, é aquele que começa a tentar se justificar com outras situações e aquilo que ele queria que acontecesse na sua vida verdadeiramente começa a ficar cada vez mais distante. O mindset fixo, ele não é mas eu não para algumas desisti, pessoas. Mas eu não desisti, não é o fim da vida, eu continuo tentando. Isso, pois é, aí é que tá, você continua tentando. Por que você fez o dedo assim? Você continua tentando. Aí eu vou falar. Você continua tentando. Pare de tentar. Não entendi. Decida por fazer. Viu, Jaqueline? Tá falando pra você, querida. Decida fazer. Decida fazer. Isso é pra você. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui que muitos vão achar, alguns vão achar graça, outros vão assustar comigo, mas eu vou dizer por quê. Deixa eu ver se eu coloco isso de maneira didática. Para você
querer conseguir alguma coisa na sua vida, para você querer conseguir alguma coisa na sua vida, no primeiro instante em que você pensa sobre isso, você não precisa de nada, só de decidir por isso. Por exemplo, muitas pessoas que a gente conhece quer comprar um carro novo e fica querendo comprar esse carro novo, e isso fica sacrificante, e esse carro novo não chega, ele não troca de carro, porque no primeiro instante que ele pensou sobre isso, ele não decidiu. E aí muitas pessoas me falam assim: César, mas para comprar um carro novo eu preciso de dinheiro, eu não tenho dinheiro. Aí é que tá. Para você comprar um carro novo, no primeiro instante não precisa de dinheiro. Você precisa de decidir por aquilo, verdadeiramente. Pegando então a sua história como metáfora, para esse nosso contexto. Você quer passar na OAB, eu sei que você quer, a Pri sabe que você quer, muitos amigos seus sabem que você quer, muita gente sabe que você quer. Mas nesse primeiro instante você precisa de decidir por isso. Porque o que acontece? Você fala assim: eu quero passar na OAB. Nossa, mas eu tenho que estudar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que arrumar um horário para mim, eu tenho que organizar minha agenda, eu tenho que fazer isso. Ou seja, ao invés de você decidir por aquilo, você começa a pensar no como. E aí o cérebro perde esse processo. Ele não consegue pensar no como antes da execução, antes dessa decisão. E aí, por isso que muitas pessoas não alcançam os seus resultados. E aí, assim, quando você então decide por aquilo verdadeiramente, sem julgamento, de maneira limpa, tranquila e serena, sem nenhuma âncora, sem nenhuma crença, sem pensar nas dificuldades, você consegue caminhar na direção daquele resultado. Por isso que para algumas pessoas os resultados são muito melhores, porque ela decide